Bom dia a você que nos acompanha em nossas devocionais Não Temas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia e te console, conforte em todo momento, para que assim você viva sem os medos que este mundo podem nos causar. A palavra de Deus de hoje se encontra aqui em Apocalipse. Estamos indo ao final desta devocional. Se não me engano, faltam ainda mais 5 ou 6 textos e aí encerramos essa devocional Não Temas. É a segunda devocional que nós já realizamos. Já fizemos bem-aventurado, os textos que aparecem a expressão bem-aventurado, né? Feliz, abençoado. E agora já estamos quase terminando aqui, estamos no último livro da Bíblia, Apocalipse, onde vemos as últimas palavras e os últimos momentos que a Bíblia nos traz sobre não temas. E o texto de hoje se encontra no capítulo 1, versos 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, que diz assim: Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Esses dois versos nos trazem 3 características ou 3 ações do Senhor para exatamente não temer, não precisar ter medo. Mas antes, porém, por que João tem medo? Por que João caiu aos seus pés? Então, se Jesus está dizendo não temas, significa que esse cair aos pés como morto significa que João estava temeroso, que João estava com medo diante do que ele viu. E o que ele viu? Dos versos de 12 a 16, vemos aí a descrição de Cristo, do que ele viu ali naquele momento, na ilha de Patmos, quando está preso, recebendo as revelações do livro de Apocalipse. João voltou-se para ver quem falava com ele, e voltado viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, verso 13, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como quem refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essas expressões vão aparecer depois ao longo do livro de Apocalipse, nos revelando sempre essa presença magnífica, majestosa, esplêndida, grandiosa de Cristo Jesus, que está ali diante de João. João já viu Jesus várias vezes, e João também viu em alguns momentos esse ser tão maravilhoso ali no Monte da Transfiguração, quando então o rosto de Jesus, as vestes de Jesus são iluminadas. João está lá. João com Pedro e Tiago estão ali naquele monte. João vê Jesus andando sobre as águas e fica admirado. João é aquele que viu coisas maravilhosas que Jesus fez. João está ali naquele dia em que Pedro também cai aos pés de Cristo, naquela pesca maravilhosa, no seu chamado, ali naquele momento
ali que eles passaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Então, de Lucas, né? No Evangelho de Lucas. E Pedro então cai aos seus pés e reconhece Cristo, não desta maneira, porque em todos os momentos em que João viu Cristo, ele nunca teve a oportunidade de ver Cristo dessa maneira, até mesmo no Monte da Transfiguração, ou naquele grande dia quando Jesus subiu aos céus, em Atos capítulo 1, e no final do livro de Lucas também. Então foi uma cena única, onde João viu um Cristo totalmente diferente de tudo que ele presenciou enquanto viveu com Cristo na terra. Esta visão trouxe a ele esta postura de alguém que cai aos pés como morto. Como será que nós temos visto Cristo na sua palavra? Como nós definimos esse Cristo que nós adoramos, que nós declaramos a nossa fé todos os domingos na igreja? Quem é o Cristo que nós cremos? Nós precisamos responder essa pergunta. Uma pergunta que o próprio Cristo já fez aos discípulos em Mateus 16, e sobre o que as pessoas diziam dele e sobre o que os próprios discípulos também pensavam a respeito dele. Aonde Pedro vai dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, disseram a Jesus. E aí Jesus diz a Pedro que não foi a carne ou o sangue que revelou, mas o Pai que está no céu. Mas logo em seguida, quando Jesus diz que ele vai sofrer, vai ser morto e vai ressuscitar, Pedro então repreende Jesus, né, para parar de dizer que ele vai morrer. E Jesus diz: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Ao mesmo tempo que Pedro teve uma revelação de Deus para dizer aquelas palavras, mesmo assim depois ele não entendia o plano de Deus que deveria se cumprir em Cristo. Então, qual é a nossa visão de Jesus? O que nós entendemos sobre Cristo? E essa visão é muito importante para compreendermos o não temas. O não temas aqui é uma reação ou algo que vem depois desta visão. Lembra do que aconteceu com Isaías? Isaías tem uma visão do trono de Deus ali no capítulo 6 do seu livro, e diante daquela visão ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Então, a partir daquele momento, então um anjo que estava ali como uma tenaz pega uma brasa, toca seus lábios e diz que ele foi purificado. Mas entre a purificação e a visão, nós vemos um reconhecimento de Isaías sobre os seus pecados. Então, qual é a nossa visão do Senhor? Qual é a visão que nós temos das coisas celestiais e da pessoa de Cristo e do nosso Deus tão adorado? Como nós nos portamos diante desse Deus tão maravilhoso? Aqui nós vemos então este não temas. Não temas, colocou a mão direita sobre ele e disse: não temas. A primeira questão que nós temos aqui é este consolo do Senhor, que diante do reconhecimento de quem Deus é, diante do reconhecimento de quem o Senhor é de fato e se revela a nós, Ele vem nos consolar com a sua mão. Ele vem cuidar de nós o tempo todo e Ele está ao nosso lado. O texto coloca aqui que Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Para colocar a sua mão sobre nós, Ele precisa estar ao nosso lado. Ele é o Deus Emanuel,
o Deus conosco, o Deus que está ao nosso lado, o Deus que prometeu aos discípulos naquele dia em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias. O consolo do Senhor só é possível se Deus está do nosso lado. O consolo do Senhor é a sua mão sobre nós, nos colocando de pé diante do que nós reconhecemos da grandeza do Senhor, somente se Ele está do nosso lado. Então, uma pergunta reflexiva para cada um de nós: Deus está do nosso lado? Deus está do seu lado? E talvez você diga: sim, Deus está do meu lado. Mas veja, quem era João? A quem Deus está trazendo as revelações do Apocalipse? A um homem que foi seu discípulo, o último dos discípulos, aquele que foi chamado de apóstolo do amor, aquele que foi transformado pelo Senhor, aquele que fala de amor, mas que antes da ressurreição, enquanto estava com Cristo, queria a morte dos samaritanos. Então, alguém que foi transformado de alguém cheio de ódio para alguém amoroso, alguém transformado pelo Evangelho do Senhor, alguém que traz no seu livro os 7 milagres, escolheu ali 7 milagres que Jesus fez para que creais, ele diz no final do livro. Ele escreveu aquilo para que as pessoas creiam. E a nossa vida tem que ser como um discípulo, a nossa vida tem que ser pautada no amor, a nossa vida tem que fazer a vontade do Senhor em todo momento. Quem somos nós para que o Senhor esteja ao nosso lado, com a sua mão dizendo: não temas, pois nem todos serão consolados e confortados com a mão graciosa do Senhor, com a sua presença ao lado. Pelo contrário, aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não seguem ao Senhor, como João 12 nos fala, estes terão a mão de disciplina, a mão dura, a mão de castigo, a mão de sentença do Senhor, que no livro de Apocalipse nós vemos o tempo todo sendo descritas. Os discípulos do Senhor, estes serão consolados. Os discípulos do Senhor têm o Senhor ao seu lado para consolar, para auxiliar diante das grandezas que Ele tem a nos revelar. E aí nós vemos agora 3 descrições de Cristo, ou três características do Senhor que nos trazem também este consolo e este conforto de que nós podemos confiar nele. Por que nós não precisamos temer? Por que não precisamos ter medo de nada, nem das questões deste mundo e também deste Deus que está ao nosso lado? Por que não precisamos ter medo dele? Pois aqueles que não seguem de fato precisam temê-lo e devem ter medo dele, visto que ele é um Deus vingador, como Hebreus 10 diz. Ele é o Deus que vai trazer vingança sobre o seu povo, e ele, no livro de Apocalipse, mostra o juízo do último dia. Então, para aqueles que o seguem, não há necessidade de temer. E aqui, essas 3 características de Cristo nos trazem também este consolo e esta tranquilidade. Primeiro, ele diz: não temas, eu sou o primeiro, o último e aquele que vive. Nós começamos com Cristo e terminamos com Ele. É necessário que Ele seja o primeiro em nossa vida e Ele seja o último enquanto a morte não chega. É triste quando nós vemos pessoas desistirem da fé. A apostasia é algo real e é algo que nós precisamos tomar cuidado. Hebreus capítulo 6 nos fala disso, que não haverá arrependimento para aqueles que desistiram do Senhor. Então, ele tem que ser o primeiro e ele deve ser o último, até o último fôlego de vida.
Ele também é o primeiro e o último desde da origem. É Ele que começou todas as coisas, porque Hebreus vai dizer que Ele criou todas as coisas, foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, e Ele vai ser o último, aquele que destruirá também todas as coisas criadas para fazer novas todas as coisas. Então, novos céus e nova terra virão após a destruição de todas as coisas, porque Ele é o último, aquele que vai também destruir toda a criação que teve o início. Ele começou toda a obra do Senhor e Ele terminará a obra do Senhor, trazendo assim novos céus e nova terra. Aqueles que confiam no Senhor e que sabem deste Deus maravilhoso que Ele é, e que Ele começou e que Ele terminará, o primeiro e o último, estes não precisam temer. Estes que confiam que Ele é o último, que Ele é o primeiro, estes não precisam temer nada. Estes não precisam temer se temos este Deus. Que maravilhoso é ter Ele ao nosso lado. Se aquele que é o primeiro e o último está do nosso lado, né, não precisamos temer mal nenhum, porque Ele está ao lado, ou melhor, nós estamos ao lado daquele que começou todas as coisas e que terminará todas as coisas. E nós podemos ficar tranquilos diante deste Deus tão glorioso que Ele é. Ele também diz, segundo, Ele diz que esteve morto, mas eis que está vivo, estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele esteve morto, mas reviveu e vive pelos séculos dos séculos. João estava ali no capítulo 1 de Atos e viu a ascensão de Cristo, viu Cristo ressuscitado diante dele, subindo aos céus, de modo que Ele está vivo. Nós não adoramos um Deus morto, mas Ele diz: eis que estou morto, eis que estive morto, ou seja, para que João não tenha dúvida e que João seja consolado para saber que seus pecados foram perdoados, pois a morte na cruz era necessário para que João lembrasse que os seus pecados foram levados ali na cruz. João estava naquele dia ali diante da cruz, aonde Jesus então diz a Maria: eis aí teu filho, e diz a João: eis aí tua mãe, né? Deixando Maria aos cuidados de João, e que João também fosse cuidado por Maria. João viu a morte de Cristo, estive morto, e aquilo não foi uma ilusão de ótica. O que João viu realmente trouxe ali a purificação dos seus pecados. Mas João viu não só a sua morte, mas também a sua ressurreição. Viu o Cristo ressuscitado e viu Cristo subindo ao céu. João, então, pode ter a garantia e não precisa ter medo, porque sabe que diante de Deus não há pecador que se mantenha de pé, mas Deus o levanta exatamente para dizer que seus pecados foram perdoados e que ele foi purificado e que ele estará à sua presença eternamente, pois quando ele diz que vive pelos séculos dos séculos, ele também faz esta oração em João 17, né, mostrando que Jesus quer que ele esteja ao seu lado por toda a eternidade. Assim como Jesus está junto ao Pai, ele também quer que os seus estejam junto dele. Olha que coisa maravilhosa, eu não preciso temer, se sei que os meus pecados foram perdoados na cruz, estive morto, e eu não preciso temer quando chegar o meu grande dia, porque estarei com Ele e estarei junto a Ele e poderei então vê-lo como realmente Ele é. Ah, que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa grandiosa este Deus. É este Deus que você espera, é este Cristo que você conhece, que você adora, que você contempla. É este Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que vive
pelos séculos dos séculos? É a Ele que você engrandece e que você conhece? Pois é somente Ele que pode nos consolar. Eu não preciso temer, porque é Ele que começa e termina. Eu não preciso temer, porque é Ele que morreu, mas é Ele que vive. Eu não adoro um Deus morto, mas um Deus que vive pelos séculos dos séculos. E é este Deus que também morreu pelos meus pecados, mas também viveu, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, era necessário morrer, era necessário ressuscitar. E não há ressurreição se não houver morte. Então, nós precisamos crer na morte, mas também crer na ressurreição e crer num Deus que está vivo hoje e que está em nosso meio hoje. Louvado seja o Senhor por isso. E é este Deus que nos dá a tranquilidade de não temer tudo o que ainda virá sobre nossa própria vida. Ele é aquele que diz: não temas, porque Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para que a nossa fé não fosse fosse vã. E louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por aqueles que creem na morte e ressurreição de Cristo. E por último, a terceira descrição de Cristo que nos traz esse consolo maravilhoso é quando ele diz: tenho a chave da morte e do inferno. Cristo é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Há um cântico, há alguns cânticos que falam que ele tomou a chave do inferno das mãos do diabo. A chave nunca esteve na mão do diabo. A chave sempre foi de Cristo. A chave sempre foi de Deus. E toda a autoridade foi dada a Cristo. Deus deu ao seu Filho toda a autoridade. Me foi dada, Jesus diz lá em Mateus 28:19. Então, nunca esteve na mão do diabo chave nenhuma. Pelo contrário, foi ele que foi expulso. Capítulo 12 de João, quando Cristo morreu, quando Cristo estava para ser glorificado, ele diz que o príncipe deste mundo foi expulso e que agora o evangelho então seria espalhado em todos os lugares e muitos se converteriam, aqueles que estavam escravizados pelo diabo. Mas veja, o diabo não tinha a chave de nada, e quem determina todas as coisas é o Senhor, o Deus Pai, que controla todas as coisas e deu autoridade ao Deus Filho. Ele não deu autoridade nenhuma ao diabo, e assim ele não tem chave nenhuma em suas mãos. Quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus, e é Ele quem vai abrir um dia, como nós vemos alguns homens de Deus dizendo isso em seus comentários bíblicos, falando que um dia Ele vai abrir o lugar das sepulturas, e Ele vai abrir o inferno. Então, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5:10, todos então estarão diante do seu tribunal e então comparecerão diante dele para dar contas do bem e do mal que fizeram. Daniel capítulo 12 diz que todos ressuscitarão, todos, inclusive aqueles que já foram para a morte e já foram declarados condenados ao inferno. Estes também ressuscitarão para diante do tribunal de Cristo. Então, como Daniel 12 diz, uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte eterna. João também nos finais do capítulo de Apocalipse, capítulo 20, se não me falha a memória, ele vai dizer que bem-aventurado aqueles que participaram da primeira ressurreição. Estes, a segunda morte não tem poder sobre eles. Ou seja, a segunda morte é o lançar das vidas no inferno para todo sempre. Então a morte virá, mas a segunda morte
não terá domínio sobre aqueles que ressuscitaram, aqueles que estavam mortos espiritualmente, mas que Cristo salvou pela graça, como Efésios 2, dos versos de 1 a 10 nos mostra. Então, meu querido, é Cristo que tem a chave da morte e do inferno. Ninguém morre e ninguém vai para o inferno se Cristo não permitir. É Ele que tem a chave. Ter a chave significa que é Ele que tem autoridade. Ninguém morre antes da hora e ninguém é lançado no inferno se Ele não permitir. Então, este é o nosso consolo, este é o nosso conforto. Não temas, porque João, ainda que viesse a morrer, ele não teria esse triste fim de estar no inferno. Cristo está consolando João naquele momento. E essas características de Cristo traziam a ele também a esperança e a tranquilidade. Ele foi o último dos apóstolos a morrer. E foi aquele que recebeu esta gloriosa visão de tudo que acontecerá no fim. Assim como Daniel também, de Deus fala com Daniel ali no capítulo 12, você vai ser recolhido, mas escreve tudo que ele tem para te dizer e que depois ele seria recolhido com seus pais, mas que ele veria grandes coisas. Meu querido, Deus nos consola, e ainda que um dia a morte venha tirar a nossa vida, um dia a ressurreição, aqueles que creem em Cristo ressuscitarão, como Tessalonicenses capítulo 4, dos versos de 13 a 18 nos informa. E a morte não tem, o inferno não tem a preeminência sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, não tenha medo. Não tenha medo da morte, não tenha medo de ir para o inferno por causa dos seus pecados. Não tenha medo se você teve a origem e se você persiste, se as coisas da vida, as circunstâncias da vida parecem que vão fazer com que você não termine a caminhada cristã. Ele é o primeiro e o último. Se cremos em Cristo Jesus, Ele será o primeiro e será o último em nossas vidas. Ele é o primeiro e o último da criação. E Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados, mas que está vivo, nos trazendo também a esperança da ressurreição. Ele é aquele que tem o domínio sobre a morte e o inferno. É Ele que determina todas as coisas. E Ele, podemos ser consolados porque é Ele quem está com a sua mão ao nosso lado, dizendo: não temas. Essas características nos traz alívio, tranquilidade, esperança, confiança e nos ajuda na caminhada de todos os dias. Que Deus te abençoe e que este Cristo que João viu naquele dia também seja o Cristo que você crê. Talvez você não veja como João viu, né? Aquelas visões de João. Talvez em sonho nós podemos até imaginar, mas a verdade, a realidade é muito mais do que nós podemos pensar. E que Deus console muito a sua vida com estas características do Senhor. E que a sua confiança esteja somente nele, em mais ninguém. Pois somente Ele é o primeiro e o último. Somente Ele foi morto e reviveu. Somente Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E somente Ele tem as chaves da morte e do inferno. Só Ele. Não há mais ninguém. E por isso precisamos dele. Que Deus te abençoe e que este dia seja um dia de confiança diante dos desafios da vida e diante de tudo o que nos acontece. Que a sua fé e que os seus olhos estejam no Senhor.